A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia, que Deus te dê um dia de paz, que Deus te dê um dia de bênção. Estamos aqui nesta manhã, eu, presbítero Reuser, nosso irmão Diácono Paulo, nós estamos aqui nesta manhã para comentarmos a lição de escola dominical. Nós estamos durante todo este trimestre comentando a lição que foi ministrada no quarto trimestre de 2016, onde fala que o Deus de toda provisão, que a esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Hoje, na lição passada, que foi na semana passada, dia 2, nós falamos das consequências das escolhas precipitadas e hoje nós vamos falar do Deus, o nosso provedor. E o nosso textual está no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 2, que nos diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desces ao Egito, habita na terra que eu te disser. A nossa verdade prática nos diz que em tempos de crise financeira não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. Nosso irmão Paulo vai fazer a leitura bíblica em classe e nós vamos dar o prosseguimento em nome do Senhor Jesus. Eu saudar os irmãos a paz do Senhor. Bem. Vamos ler. Gênesis, a leitura bíblica em classe está em Gênesis 26, do 1, versículo 1 ao 6. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Amém. Nós já vamos dar início, mas antes disso nós queremos orar, pedindo ao Senhor que venha abençoar esta aula, que venha abençoar a sua vida, para que você possa ter um entendimento da palavra do Senhor. Estamos passando momentos difíceis, estamos vivendo momentos de crise, isso nós não podemos fingir que não está acontecendo, porque nós estamos inseridos nisso, mas nesta manhã nós queremos trazer para você uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra onde vai dizer que Deus ele é o nosso provedor. Em tempos de crise você não precisa esquentar a sua cabeça, ficar tão preocupado, Paulo? Sim. Atordoado, achar que não tem mais esperança. Diante da palavra, daquilo que nós já comentamos, vamos falar nesta manhã que o seu Deus, ele é o seu provedor. Ele é o nosso provedor. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesta manhã. Irmão Paulo vai orar por nós. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos neste momento, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Senhor, continue nos abençoando, nos dando graça, Pai, abrindo o nosso entendimento, abençoando todos aqueles que vão assistir este vídeo, que vão assistir esta live, Senhor. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um para que possa ser alimentado pela Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, durante todo este trimestre, nós estamos estudando o Deus de toda provisão. Nós já falamos várias vezes aqui, várias lições, já falamos de sobrevivência em tempos de crise, provisão em tempos difíceis, falamos de esperança e fé, falamos de provisão de Deus, falamos das consequências das escolhas precipitadas e hoje nós vamos falar que Deus é o nosso provedor. A lição de hoje ela vai se basear no livro de Gênesis, capítulo 26, como já foi lido do irmão Paulo, e ela vai dizer que no tempo de Abraão a terra enfrentava crise e escassez. Hoje já estamos passando por isso, Paulo? E Isaque, o filho da promessa, foi buscar pastagem em outro território. Já estavam tendo dificuldade ali para alimento. E aí foi para o território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. Então ele saiu da terra onde ele estava e foi para as terras próximas a Abimeleque, uma outra região, ali fazendo fronteira com o Egito. E ali Deus apareceu para Isaque e falou com ele que ele não deveria descer ao Egito. Daqui a pouco você vai entender, e o Senhor renovou-lhe as promessas feitas a Abraão.
O mesmo que prometeu para Abraão, agora estava prometendo para Isaac. E aí o Senhor renovou as promessas e falou com ele que Canaã deveria ser a casa de Isaac, não o Egito. Canaã celestial é a nossa casa. Estamos indo para lá. Por isso, não deixe se seduzir pelas riquezas deste mundo. O nosso objetivo é morar no céu, que é a Canaã celestial. A nossa habitação não é aqui. Nós moramos aqui por um momento, mas a nossa habitação, ela será eterna com o Senhor. Não é isso, irmão Paulo? Com certeza. Então, por isso, o comentário está muito claro ao falar, porque não devemos nos seduzir, não devemos nos deixar seduzir por essas riquezas deste mundo. O seu dinheiro, fruto do seu trabalho, ele é bom, ele é necessário, sim, mas você de maneira nenhuma pode tomar isso como principal para a sua vida, né, Paulo? Exatamente, né? Tem que deixar Cristo ser a essência da sua vida. Né? A Bíblia diz: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. O primeiro é o reino, e as demais coisas serão acrescentadas desde que a gente busque o reino com sinceridade. É verdade. E o primeiro ponto, ele vai dizer que Isaac vai para Gerar por causa da fome. Ele está num território, ele vai para outro território por causa da fome. Aí vai dizer o seguinte, que a decisão de Isaac de sair de onde ele estava parecia inicialmente ser a melhor opção. Olha, eu vou sair de onde eu estou, eu vou para uma outra região, porque lá eu sei que eu preciso buscar algo melhor, né? Eu preciso buscar essa prosperidade. E aí o comentarista foi muito claro ao dizer que em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, às vezes a nossa decisão, né, é sempre procurar algo diferente. Se você não está prosperando no trabalho, se você até mesmo nesse período que estamos vivendo, não, aqui está muito difícil, vou mudar para outra cidade, ou para Dom Joaquim, ou para Belo Horizonte, ou para São Paulo, ou para os Estados Unidos, né, onde for. Mas nós precisamos entender que toda mudança... É necessário mudar, Paulo? É necessário. Sim, é necessário, né? Isso é do ser humano, procurar sempre melhorias, né? Se a situação está difícil, o que o ser humano vai fazer? Procurar melhorias, procurar suprir suas necessidades, né? Mas precisamos ser orientados, né? E aí o comentarista vai dizer que toda mudança precisa estar respaldada por Deus. Isso. Então precisamos, assim, é normal o ser humano, eu preciso mudança, né? querer melhorar, querer, né, melhorar a situação da sua vida, mas é necessário ter atenção, assim, principalmente nós cristãos precisamos ter a orientação de Deus. E aí nós vamos de novo na lição passada. Na lição passada nós falamos sobre o risco, né, as consequências de se tomar decisões precipitadas. Se você tomar uma decisão precipitada, isso vai refletir de uma forma muito grande. Então, por isso, está achando difícil a situação? Quer tomar alguma decisão? Dobre os seus joelhos e tome direção do Senhor. E aí, aqui o comentário você fala: nunca tome decisões sem antes orar e consultar ao Senhor. O Senhor não quer que nós fiquemos, né, andando de um lado para o outro sem direção. Ele quer te direcionar para algo, mas é necessário você se dispor para isso, né? Sim. Depois vai falar de promessas em tempos de crise. Isaac, ele precisava tomar uma decisão, ele precisava mudar, ele precisava buscar outro território, melhorias, mas ali tinha fome na terra. O lugar onde ele estava com crise, mas nós também precisamos entender que os céus nunca estarão em crise. E ali o Senhor, o versículo 2 vai dizer que o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isso. O Senhor apareceu para Isaac, né? E aí falou para ele esperar em quem? Esperar nele, no Senhor. Então a posição do cristão é esperar em Deus, é esperar a resposta de Deus, é buscar a oração, é necessário, né? Orar, buscar a Deus, buscar a orientação divina, né? Você vê que a gente vai olhar que a situação de Isaías se escondeu, se escondeu por ordem de Deus, depois Deus mandou sair da caverna e ir a Serepta. Então você vê que foi Elias, e ele seguiu a orientação de Deus. Né? Então nós precisamos tomar a direção, né, mas seguindo sempre a ordem do Senhor. Mas eu vou deixar que Deus faça tudo por mim? Não é isso. Você sabe muito bem o que nós estamos falando. Tem coisas que é você que vai decidir.
mas existem decisões que você precisa tomar pautadas na vontade do Senhor, né, Paulo? Sim. E aí vai do Senhor, no versículo, se você quiser, Gênesis capítulo 26, no versículo 2 o Senhor aparece para Isaac, e no versículo 3 o Senhor fala com ele: olha, peregrina nesta terra e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as nações, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai. Aí o Senhor fala com ele: eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas as terras. E aí ele fala: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Abraão ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali o Senhor falou para Isaac e confirmou mais uma vez. Ali ele fala: fique atento, não tome direção, não tome nenhuma decisão sem a minha ordem, aguarde o meu momento, né, Paulo? Você vê que a bênção se estendeu, o pai era abençoado e o filho também recebeu as bênçãos, as promessas que Deus havia feito ao pai também. O pai da mesma maneira, né? Então a Bíblia, Abraão foi obediente, e essa obediência de Abraão recaiu sobre a vida também de Isaac. Isso. Mas pelo fato também de ser obediente. Obediente, exatamente. E aí disse que o nosso Deus ele não muda, e para Deus não existe impossíveis. Nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos passando momentos de crise, isso geral, mas eu quero te dizer, né, diante da palavra do Senhor, com muito temor, que mesmo neste momento que nós estamos vivendo, Deus pode te fazer prosperar. Se você estiver atento à voz do Senhor, Ele confirma as promessas que Ele tem para a sua vida, né, Paulo? Verdade. Porque diante da palavra, da forma como o Senhor falou para Isaac, mesmo em momentos de crise, se você estiver em obediência, se você estiver pautado da vontade do Senhor, Ele vai te fazer prosperar onde você estiver, mesmo em meio à crise. Né? Para Deus não há limitações, né? Deus é dono do ouro da prata, Ele pode fazer a gente prosperar a todo tempo. Tem pessoas que estão apegadas, o mundo está em crise, está difícil, está complicado, mas se Deus quiser abrir a porta, não há ninguém que possa impedir de ele abrir a porta. Se Ele quiser te fazer prosperar em meio a uma situação difícil, Ele pode fazer, porque Ele é Deus, né? E tudo está sob o comando dele. Verdade. E o terceiro ponto vai falar da obediência. Falou primeiro da intenção de Isaac, que era mudar de região. Depois fala das promessas em tempos de crise, onde o Senhor confirma as promessas para ele. E agora ele fala da obediência de Isaac. Da mesma forma como foi o seu pai Abraão, Isaac também era obediente. Há um versículo, né, que fala, como é mesmo? É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta oferecer sacrifício a Deus, não adianta, não adianta você vir em todos os cultos. Não, necessário é bom que venha todos os cultos, né, para ouvir a palavra de Deus. Não adianta você fazer jejum se você não obedecer a Deus, não obedecer a palavra, não obedecer os ensinamentos do que a Bíblia Sagrada diz, porque será sacrifício de todo. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E da forma como foi Isaac, da forma como foi Abraão obediente, o seu filho Isaac também seguiu da mesma maneira. Deus falou com ele: não desça ao Egito. E ele não desceu ao Egito. E ali fala que a obediência a Deus nos faz prosperar, mesmo em tempos de crise. Quer um conselho? Obedeça ao Senhor. Siga as ordens do Senhor, esteja pautado na palavra do Senhor. Assim, Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso provedor, vai te fazer prosperar, mesmo em meio às crises. No finalzinho aqui do comentário vai falar que se você deseja contar com a provisão divina, até chegar a Canaã Celestial, seja obediente. Não se importe com o que as pessoas dizem ao seu respeito, obedeça a Deus. Seguindo o versículo que o irmão Paulo citou, o obedecer vai ser melhor do que o sacrificar. É necessário obedecer. O segundo ponto, então nós sabemos que Deus falou com Isaac, Deus o prometeu várias coisas, Deus iria fazê-lo prosperar, onde ele estava seguindo ali a obediência. O segundo ponto vai falar das crises com os vizinhos. Depois de Isaac ouvir a voz do Senhor, falando com ele para não descer ao Egito, ele fica numa região chamada Gerar. Os homens daquele lugar se encantaram com a beleza da sua esposa e perguntaram para ele: quem que é essa? O que ele tinha que ter falado? Essa é minha esposa. O que ele disse, Paulo? Essa é minha irmã. Minha irmã. Mentiu.
né? Isso. E ali ele falou, ficou com medo de ser morto, né? Ele falou, você é minha irmã e tudo. E aí o mesmo que Isaac fez foi o mesmo que o seu pai fez, né? O seu pai também, e ele mentiu falando que a sua esposa Sara era também sua irmã, né? Um homem que acabou, como diz, acabou de receber uma promessa do Senhor, acabou de receber uma palavra do Senhor ali, queria fazê-lo prosperar, daqui a pouco mente, né? Também é até um exemplo para nós, né? Que a gente você não vai ficar o tempo todo, né? A nossa intenção é ser perfeito, mas nós não vamos conseguir. Então, em vários momentos, nós vamos falhar. É né? verdade, não existe super-homem, né? De jeito nenhum. Aqueles homens da antiguidade eram homens de fé, eram homens de garra, eram homens temente a Deus, mas eles falharam. A gente não é 100%, o único que é 100% é Deus. Mas o nosso dever é procurar ser melhor todos os dias, sempre melhorando. Amanhã melhor do que hoje, né? Então todos os dias a gente tem que procurar ser melhor para Deus. Verdade. E aí vai dizer que quando ele fez isso, ele mentiu e tudo, isso poderia ter umas consequências muito graves, porque qualquer homem daquela região podia querer tomar a Rebeca por esposa. Mas ali, né, graças a Deus, o Senhor o poupou de tudo isso ali. E naquela época, a pessoa tomar o marido, a esposa de outro, era um crime muito grave. Né? Então isso poderia gerar consequências muito piores. Segundo ponto, vai falar que Isaac semeou em Gerar. Ele semeou em sua terra, até mesmo em tempos de fome, tendo que lidar com a inveja dos seus vizinhos. Aí vai dizer que semear envolve esforço, fé, e Isaac fez a sua parte. Muitas pessoas vão querer semear, ou melhor, vão querer prosperar, mas sem semear, né, Paulo? Não existe prosperidade sem semear. Isso. Quando a gente fala de semear, a gente fala de esforço, a gente fala de correr atrás, de ser melhor, né, de fazer acontecer, né? Mas sempre isso dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus. O comentarista está dizendo que Isaac semeou. E mesmo meio à crise, quando todo mundo estava dizendo, está em crise, está em dificuldade, está em escassez, né? Está difícil para todo mundo. Todo mundo é assim mesmo, mas ninguém estava tendo a atitude de ir semear. Isaac disse, não, está difícil, mas eu vou semear, independente da situação, eu vou fazer a minha parte. Então foi isso. A gente precisa, em meio à calamidade, nós estamos vivendo essa situação. Não está tendo os cultos normais, só algumas lives. Algumas pessoas vêm, outras precisam se esforçar mais para buscar, estão deixando em casa, estão deixando de orar muitas vezes, estão deixando de ler a palavra, está indo na pandemia, não estou indo na igreja, não vou orar, não posso ir na igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não estou indo na igreja. Então é necessário se esforçar, mesmo nesse meio da calamidade, buscar sempre estar na presença de Deus, semeando, buscando, orando, sempre dentro, buscando a presença do Senhor para as nossas vidas. E uma outra questão também que nós entendemos dentro de que o Paulo está falando do esforço, da fé e da dedicação, nós precisamos esforçar e semear um esforço mais para estar na casa do Senhor, para buscar o Senhor, mas nós também precisamos semear, se for necessário, se for possível, semear as nossas ofertas, semear com os nossos dízimos, que é uma forma também de retribuição. Não, está tendo dificuldade, está muito difícil esse período, eu não posso devolver, eu não posso, tem gente que fala assim, eu não posso pagar o dízimo. A gente não paga nada para o Senhor, a gente somente devolve para Ele como forma de gratidão, então ninguém nunca vai chegar, vai impor para você o valor que você precisa ofertar, o valor que você precisa devolver como gratidão do seu dízimo. Tudo isso vai ser de acordo com a forma como você é grato. Se você achar que é pouco, eu vou dar só um pouco, tudo bem. Isso é muito pessoal. Então, mas o importante é que Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe a forma como você está semeando. Então, é só você pensar o quanto Deus tem sido grato com você. Assim você vai ver que precisa ofertar e abrir o seu coração cada vez mais para isso. O salmista falou... O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor se tudo vem de ti? Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor.
trabalhamos o mês todo e recebemos o nosso salário. Mas nós trabalhamos, mas tudo vem de Deus. Se não fosse Deus para abrir a porta, você não teria. Da capacidade, se não fosse Deus para te dar saúde, capacidade, inteligência. Então, tudo é de Deus, tudo vem do Senhor. Então, a gente deve também contribuir para que a obra do Senhor cresça continuamente. E aqui depois vai falar, então, como ele estava semeando, né, isso acabava gerando ali a inveja. Então, tem pessoas que não veem o seu esforço, eles só veem o seu resultado, mas eles têm inveja daquilo ali. Isso, né? Ele não vê o seu caminho, ele só vê o ponto final, né, Paulo? Tem gente que vê você fazendo e te critica porque você está fazendo, mas não faz. Né? Tem pessoas assim, vão ver você fazendo, eu tô dizimando, eu tô ofertando, eu tô doando uma cesta básica, tá lá querendo se aparecer, doando cesta básica, né? Então tem gente que não faz, mas não quer ver o outro fazer, então são os invejosos. Aí vê que você abençoa as outras pessoas, vê Deus te prosperando, vê Deus enchendo os seus celeiros, sei lá. Tá vendo? Aí o invejoso vai dizer assim, olha lá, mas não viu o seu esforço, não viu a sua semente, né? Porque a semente só vê o resultado. Só quando a sua semente foi lançada na terra, lançou a semente na terra, a terra estava lá embaixo da terra, ninguém viu, cresceu, criou raiz, cresceu, quando a árvore cresceu e deu os frutos, é que a pessoa via só os frutos, né? Mas não viu o crescimento, a dificuldade que teve para crescer, para desenvolver, para chegar ali. Então, os invejosos são assim, só vão ver os frutos, né? Mas não vão ver quando você lançou a semente. O esforço, né? A dedicação. Isso não vê. Mas isso, fulano, meu vizinho, não sei o que, esquece. Né? Faça como Isaac. Os filisteus viram que Isaac estava prosperando e é claro que eles invejaram. Então, o comentário fala que muitas pessoas não suportam ver a sua prosperidade. E aí, nós vamos, né, o Provérbios capítulo 14 vai dizer para nós que a palavra vai dizer que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então é um conselho para nós de duas maneiras, como Isaac fez. Nós não podemos invejar as outras pessoas, nós podemos trabalhar, devemos trabalhar e buscar ali o fruto do nosso trabalho, com o nosso esforço, né, de acordo com a nossa semente, sempre sendo grato ao Senhor. E também nós precisamos não invejar as outras pessoas, e também nós não podemos também ficar lidando demais, né? Dando muito ouvido para isso. Foca no seu trabalho, foca no seu Senhor, foca no seu objetivo, na sua família, nas suas condições, e assim tudo vai ser diferente. O que Isaac fez? Isaac, ele simplesmente ignorou a inveja dos filisteus, né? E fala que mesmo em meio ao ódio e à inveja, ele demonstrou uma atitude correta. Então não vamos querer também vingar dos invejosos, né? Fazer oração, Senhor, queima eles, mata eles. Nada disso, deixa Deus trabalhar. Talvez você também já invejou muitas pessoas, hoje você já tem uma mente mais aberta. Então deixa Deus trabalhar, não se importe com isso, né? E coloque tudo diante do Senhor e age como servo do Senhor. Deixa. Seja calmo, passivo. A oração tem que ser para Deus salvar, libertar desse mal. Deixa para lá. Deixa que Deus trabalhe no momento dele. E depois vai falar, né? Então nós falamos agora dessa crise, né? Ele, mesmo em meio à crise, Deus o fez prosperar, ele começou a semear, isso causou inveja dos vizinhos. Mas mesmo assim, Isaac ficou firme. O último ponto aqui vai falar para nós, cavando em poços em tempos de crise. Antigamente, né, os poços eram coisas, e as cisternas eram poços funcionava como se fosse, hoje você tem um poço de petróleo, né, você tem uma mina de ouro no quintal da sua casa, igual o pessoal daqui da região, né, muita mineração, você tem muito minério no seu terreno, ali seria algo extremamente valioso. Isso, ter um poço era como você ter isso no seu terreno. Isaac, inicialmente, ele utilizou os poços ali dos seus pais, né, que o seu pai tinha cavado, e os filisteus tinham tampado, lá no versículo 18 de capítulo 26 vai falar isso, e os pastores da região contenderam com os pastores de Isaac, reivindicando aquelas águas. O que aconteceu? Isaac foi para uma região onde os filisteus haviam tampado os poços, e Isaac,
né, ele utilizou aqueles poços de novo. E os pastores ali da região, como viram que ele tinha água, que era algo bem muito precioso, porque não era igual hoje, né, Paulo? Todo mundo tem água encanada, água tratada, nem isso, né? Então tinha essa dificuldade toda. E ali as pessoas começaram a reivindicar. Então o que Isaac fez? Lá no ponto 2 vai falar que ele cava um poço. Os pastores começaram a contender, falando que a água era deles. Isaac vai e cava um poço e coloca o nome do poço de Ezeque, que significa contenda. Acho que ele pensou assim, está causando tanta contenda, né? Vou cavar esse poço e pronto. Cavou esse poço que ele chamou o nome de Ezeque, que significava contenda. Isaac, irmãos, não queria contender com ninguém, né, Paulo? Sim. Mas ali, essas atitudes dele sempre demonstravam que era bem passivo, ele era manso, humilde. Né? Isso. Não é um homem que não queria briga com ninguém, não queria confusão com ninguém. Mais um exemplo para nós. Exatamente, é mansidão. Alguém não pisa no meu calo, não, porque eu desço o braço. Não é desse jeito, não é dessa forma. A gente precisa ser humilde, a gente precisa reconhecer que nós somos representantes de Cristo, né, e nós precisamos resplandecer o brilho do Espírito Santo em nossas vidas, né, através das nossas atitudes. Imagina se alguém te ofende, se alguém fala, você vai lá e briga. Não, de forma alguma. Você precisa calma, né? Com calma, com serenidade. E a Bíblia vai dizer que quem que nos justifica é Deus, né? Não é com a nossa força do nosso braço, não é agredindo o outro, mas é Deus que nos justifica. Isso. Então, é exercer a mansidão sempre. Sempre, porque também é aquele caso, assim, ser manso não quer dizer ser passivo demais e ser covarde. Né? Existem algumas atitudes que nós vamos ter que ter uma postura mais firme. Né? Mas não quer dizer que nós vamos sair brigando, voar fora. Né? Fala que ser manso é ser controlado pelo Espírito Santo. Assim Isaac foi. Né? E depois disso, ele não desiste dos seus poços, ele cava outro poço e ele é bem sucedido, porque Deus estava abençoando ali. Né? E esse poço agora, ele coloca o nome de Sitna, que os vizinhos também viram que ele estava prosperando ali e começa a cavar, ele viu que o poço tinha bastante água, ele coloca o nome Sitna, que significa inimizade. Então um chamava contenda, o outro chamava ali inimizade. Então a inveja gera contenda e inimizades. A palavra de Deus nos exorta a evitar as contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, e vai nos orientar para nós não contendermos e não causar briga com ninguém, assim como Isaac fez. Eu acho que ele cavava esses poços, Paulo, eu vou deixar registrado que teve um período aqui que eu passei essa dificuldade, que eu cavei um poço, Deus prosperou, mas gerou contenda. Pronto, isso aqui eu vou chamar contenda. Cavou outro poço, foi próspero, mas gerou inimizade. Isso aqui eu vou chamar Sitna, que significa inimizade. Para deixar isso bem registrado. Né? E aí depois, lá no finalzinho vai falar que Abimeleque percebeu todas as atitudes de Isaac, com sua força e como Deus estava prosperando. Ele foi até Isaac com mais 2 amigos e publicamente ele reconhece que Deus estava com Isaac. Aí de uma forma bem diplomática, eles fazem um banquete ali e eles selam, eles fazem um acordo de paz. Isso vai estar lá no capítulo 26, versículo 26 também, que vai dizer que chega e beija meu filho, chegou, se beijou, então cheirou das suas vestes e abençoou, disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. No capítulo 26, vai dizer que Abimeleque foi até Gerar com alguns irmãos e disse a Isaac: por que viestes a mim? Porque vós me aborreceis e me enviastes a vós? Versículo 28. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora o juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Eles fizeram um concerto com Isaac, ele declarando um acordo de paz. E a nossa conclusão, isso aqui, irmãos, é para nós entendermos que Deus vai te fazer prosperar, assim como Deus fez Isaac prosperar em meio às dificuldades. Deus proveu para ele água, Deus proveu para ele semente, Deus o fez prosperar onde ele estava. E ali a conclusão vai dizer que Isaac é um exemplo de homem obediente a Deus, homem humilde,
gentil e manso. Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e fé, mostrou confiar na provisão divina, mesmo em tempos de escassez. Isaac confiou em Deus, ele fez a sua parte, semeou a terra, mesmo em meio à crise, cavou poços, seguindo a direção do Senhor, e experimentou a bênção e o milagre em sua vida. Não é isso, Isso, exatamente. Então a gente percebe que nessa lição aprendemos que é necessário o nosso esforço, Sim. a nossa obediência. Os engajados vão levantar, vão sempre se levantar, mas a gente precisa ter a mansidão, né? Ter essa sobriedade, essa tranquilidade de lidar com essas adversidades, crendo no Deus que nos chamou, né? Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Então você vê que Isaac sempre foi prosperando, porque ele obedeceu, porque ele acreditou, cavou os poços, tomaram os poços, mas ele foi e cavou os poços. Ele poderia dizer, não vou deixar você construir, eu cavei os poços, eu limpei os poços. Não, de forma alguma. Mas nós precisamos ser exemplo, nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser cautelosos, né? Às vezes nós vamos viver momentos de ira, vamos até irar, mas nós não podemos pecar, de maneira, não é verdade? Então, e assim, irmãos, tomando esse exemplo de Isaac hoje, né, na semana passada nós falamos do exemplo de Abraão, e hoje nós estamos falando desse exemplo de Isaac, onde nós precisamos ser mansos, semear, e Deus vai nos honrar. Você está passando dificuldades, está meio à crise, mas Deus, se você for obediente, se você evitar contendas, se você evitar brigas e inimizades, Deus vai te fazer prosperar. Não é isso, meu com pai? certeza, Deus está sempre no controle de tudo. Isso. Deus não depende das circunstâncias, né? Verdade. É Deus acima de tudo. Ele está no controle e ele pode fazer todas as coisas. Amém. E assim, meus irmãos, nós concluímos esta lição de hoje, agradecendo a Deus primeiramente, e a você que nos acompanhou. Não sabemos quando você vai assistir, se você assistiu agora conosco ao vivo, ou se vai assistir depois, mas o importante é que você fique com esta palavra: obedeça ao Senhor e siga sempre buscando ao Senhor a mansidão. Na semana que vem, no dia 16, nós estaremos aqui falando sobre mais um exemplo: José, fé em meio às injustiças. Nós contamos com o seu apoio, contamos com a sua ajuda para que essa palavra possa alcançar outras vidas. Então, se você acha que outras pessoas também precisam ouvir, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa palavra de fé, dessa palavra de obediência, dessa palavra de mansidão. Nosso irmão Paulo vai orar por nós e assim nós concluindo este trabalho nesta manhã. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Deus abençoe. Em nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos neste momento e te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada ouvinte, Papai, que essa palavra entre em cada coração, frutifique, meu Pai. Papai, que o Senhor possa abençoar, continuando dando graça, Papai, em nome de Jesus a cada um. É o que te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém.